Então vamos dar continuidade ao nosso estudo da camada limite atmosférica e nós estamos estudando a turbulência, né? Então vimos o conceito do ponto de vista matemático em que nós fazemos a separação do escoamento em uma parte média e uma parte de perturbação. No momento estamos desprezando as ondas, né? E essas perturbações em torno do escoamento médio nós chamamos de turbulência. Então nós vamos ver algumas propriedades estatísticas que a gente utiliza para fazer a análise da turbulência. Então, aqui nós vamos rever alguns conceitos, né, básicos de estatística, e eles vão ser contextualizados para o estudo da turbulência. Então, aqui na página 706, nós estamos vendo aqui variância e desvio padrão, né? Então, a variância, que utiliza aqui o símbolo sigma ao quadrado, né, de uma propriedade, no caso ele vai usar aqui da velocidade vertical, da variável velocidade vertical, a W, é uma medida estatística que ele fala gustness, ele quer dizer assim, da variabilidade, no caso que ele está falando de uma componente de velocidade, da variabilidade da velocidade, da componente vertical da velocidade do vento, o quão intensas são as rajadas, vamos chamar assim, ou as oscilações em torno da média da velocidade vertical. Então aqui nós vamos ter que sigma, aí no caso ele está usando o subscrito W aqui, que é para falar, para especificar que a variância da componente vertical da velocidade, sigma W ao quadrado, vai ser igual a 1 sobre N, né, que multiplica o somatório. Então N nós já sabemos, é o número de dados ou observações que nós temos da variável. Então é o somatório de 1 até N dos valores instantâneos da velocidade vertical, WK, menos a média elevado ao quadrado, né? Então é o que? WK menos W barra é o valor de cada uma daquelas perturbações. Estou elevando elas ao quadrado, somando todas e dividindo por N. Porque se eu quiser só ter uma ideia de qual seria o valor dessa variabilidade, se eu usasse só WK menos W barra, se eu somar todas elas vai dar zero, né? Então, o que é feito? Eleva ao quadrado, porque assim eu pego o valor absoluto das perturbações, né? Elevado ao quadrado, né? E aí, como cada WK menos W barra, nós vimos a propriedade, a perturbação é representada por um linha, né, um símbolo linha, então vai ser WK' ao quadrado, todos somados dividido por N, né? E isso aqui é o que? Já que é um somatório de N valores dividido por N, é uma média, então por isso que ele usa aqui o barra por cima, né? Então, o sigma W ao quadrado vai ser W' ao quadrado barra. É a média do quadrado das perturbações. E nós podemos fazer definições semelhantes para outras variáveis, sigma U ao quadrado, sigma V ao quadrado, sigma θ ao quadrado e assim sucessivamente. Estatisticamente, essas variâncias são chamadas como enviesadas ou possuindo tendência. O bias é viés ou tendência. Por quê? Porque lá na estatística, quando a gente vê a definição de variância, né, ao invés de a gente dividir por n, a gente divide por n menos 1. Existe uma justificativa técnica para que a gente faça isso. Só que aqui no estudo de turbulência, como em geral
o número de amostras, né, que nós vamos dar, o número de valores na nossa amostra vai ser muito grande, então nós utilizamos N. Mas como as variâncias não tendenciosas elas são divididas por N-1, não deixam de ser variâncias tendenciosas, né, ou enviesadas. Só que, como N é muito grande, de forma geral, não vai ter uma diferença significativa no valor que a gente vai obter. Então, variâncias na velocidade podem existir nas três direções, mesmo que a velocidade média esteja apenas em uma direção. Vamos supor que o vento médio ele está só em uma certa direção, x, por exemplo. Eu posso ter perturbações, então vou colocar aqui, essa seria a direção x. Eu posso ter perturbações no escoamento em que as partículas de fluido elas ficam oscilando assim, ó, na direção y. Tá? Pode ser que a velocidade média na direção y seja zero e o vento só esteja indo aqui na direção x. Mas as perturbações, se eu pegar cada perturbação, elevar ao quadrado, somar todas e dividir pelo número de observações, pode ser que eu tenha um valor diferente de zero. E é isso que é importante. Mesmo que o valor médio de uma variável seja zero, a variância pode ser diferente de zero. Então vamos usar essa figurinha que a gente usou anteriormente para ilustrar isso da seguinte forma. Vamos supor que o barra fosse zero aqui, que esse valor aqui fosse zero. Eu ia ter perturbações diferentes de zero. Se eu fizer elevar cada perturbação ao quadrado, tirar o valor médio dela, vai ser diferente de zero. Muito embora o barra possa ser igual a zero. O desvio padrão sigma é definido como a raiz quadrada da variância e pode ser interpretado como uma valor magnitude de rajada média, né? Se eu estiver tratando de velocidade, é o que ele chama de gust, a perturbação em velocidade ele chama de gust, que é rajada, ou perturbação turbulenta média, se ele está falando de temperatura ou umidade. Mas perturbação vai valer para qualquer variável. Tá? Então, no caso, se eu pegar a variância e tirar a raiz quadrada, eu tenho o desvio padrão. Né? E isso é como a unidade que a gente vai obter o desvio padrão aqui, a raiz quadrada da variância, que é w' ao quadrado barra elevado a meio, é a raiz quadrada da variância, é o desvio padrão. Nós vamos obter o desvio padrão nas mesmas unidades da variável que a gente está avaliando. Então, se for perturbação em velocidade, o desvio padrão é metros por segundo, e se for temperatura, vai ser grau Kelvin, e assim sucessivamente. E aí, então, a ideia do desvio padrão, como ele sai nas mesmas unidades da variável de interesse, e ele está associado às perturbações, o valor de desvio padrão a gente pode interpretar como a variabilidade típica do valor daquela variável em torno da média. Né? Isso seria uma interpretação para o desvio padrão, a variabilidade típica em torno da média. Então ele dá um exemplo aqui. Desvio padrão, velocidade vertical σw, para temperatura potencial σθ e assim sucessivamente. Então, se fosse desvio padrão da temperatura potencial, vai ser a raiz quadrada da variância, ou a média do quadrado das perturbações elevado a meio. Né? Então, aqui, valores grandes de variância ou de desvio padrão da velocidade significam que a gente está na presença de turbulência mais intensa.
e é o que a gente espera, já que o sigma w ao quadrado, ou a sua raiz quadrada, que é o sigma w, que é o desvio padrão, é o valor é a média do valor das perturbações ao quadrado. Quanto maior for o valor de cada perturbação, maior vai ser a variância. Consequentemente, mais perturbações elas estarão associadas a mais turbulência, ou mais variações do valor da variável em torno do seu valor médio. E aqui ele começa a apresentar alguns modelos de descrição do comportamento dessas estatísticas da turbulência e como já foi citado anteriormente, na literatura há outras expressões desenvolvidas por outros pesquisadores dessas perturbações. Para essas, por exemplo, que nós vamos ver, o valor do desvio padrão, etc., etc., o perfil, né, como varia ao longo de Z. Essas expressões são obtidas a partir de estudos que são feitos, em que são feitas observações e utilizam conceitos teóricos e que permite que a gente obtenha ou estime esses perfis, funções para esses perfis, de forma a que a gente possa avaliar como está se comportando uma determinada variável da turbulência, né, baseada em dados que a gente vai obter na superfície e usar uma informação da altura da camada limite. Isso então a teoria existe para isso, para tentar estimar o comportamento, conhecendo informações da superfície e só a altura do topo da camada limite, a gente estimar como está variando uma determinada variável micrometeorológica, vamos chamar assim, ao longo da camada limite. Então, existem outras, mas são essas expressões aqui que nós vamos utilizar no nosso estudo, né? Vocês encontram expressões como essas, semelhantes, né, em outros livros, né, de outros autores. Então, no caso aqui, nós vamos ver que ele vai apresentar modelos para atmosfera estável, atmosfera neutra, atmosfera instável. Esse conceito de estabilidade é estabilidade estática local, não é não local, é local. Por isso que tem que ter cuidado na hora que for fazer a análise, tá? No caso, essas formulações são para estabilidade estática local, aquela que a gente viu, que é medindo o gradiente no ponto, não olhando toda uma camada, né? E vocês vão ver que ao longo daqui para frente, os modelos vão ser divididos assim, por classe de estabilidade. Tem o modelo do estático, tem o modelo do neutro, tem o modelo do instável. Então, para ar estaticamente estável, os desvios padrões na camada limite atmosférica, né, que tenham uma altura h. Então, aqui, a primeira observação está aqui, esses círculozinhos vermelhos, é para indicar que tipo de representação está sendo usada para a escala da altura, que é a altura da camada limite, que quando for estável é h, a altura da camada limite. Ó. E neutro também, nós vamos ver a seguir o modelo neutro. Ó. O h é a escala de comprimento vertical, que vai nos interessar, que é a altura da camada limite. E quando for instável, a altura da camada limite é indicada por esse ZI. Ó. Então, essa é uma diferença. Então, voltando. A variação dos desvios padrões foram obtidos empiricamente como uma função de Z
e são expressos por essas formulações aqui. Sigma U é 2U estrela, que multiplica 1 menos Z dividido por H elevado a 3 quartos. Sigma V, 2,2, que multiplica U estrela, que multiplica esse termo 1 menos Z sobre H elevado a 3 quartos. E sigma W é igual a 1,73, que multiplica U estrela, e esse termo entre parênteses, 1 menos Z sobre H elevado a 3 quartos. Né? Então, esses são os perfis. Vê que a parte analítica aqui, U estrela e esse termo aqui, é igual para os três. A única coisa que muda é esse coeficiente aqui. Então, elas teriam o mesmo formato, vamos dizer assim. Onde U estrela é a velocidade de atrito. Essas equações funcionam quando a estabilidade é fraca o suficiente para que permita a existência de turbulência, ou seja, a turbulência não é totalmente suprimida. Né? E isso a gente viu. A estabilidade, se for muito grande a estabilidade, o que vai acontecer é que vai tender a suprimir a turbulência. Para a turbulência existir, a gente tem que ter, não pode ter um excesso de estabilidade, senão ela é totalmente inibida. Quando a gente tem instabilidade, sempre vai ter turbulência. Agora, quando é estável, o valor tem que ser moderado da estabilidade, senão ele suprime a turbulência. Então, um outro ponto a ser destacado aqui, e está aparecendo por esses círculos verdes, então isso aqui é a altura da camada limite, é uma escala de comprimento significativa para a gente analisar o problema da turbulência atmosférica. A outra escala é uma escala de velocidade, que é a escala significativa para escoamentos estaticamente estáveis e neutros, é U estrela. Tá? Porque a turbulência, a forçante é mecânica e depende principalmente do cisalhamento do vento horizontal. Né? Então, aparece aqui na equação para a atmosfera estável e neutra, a escala de velocidade que aparece é U estrela. Para a área estaticamente instável, aí a velocidade significativa, a escala de velocidade é vertical, porque a turbulência é térmica e a propagação das termais é principalmente no sentido vertical. Então, a escala de velocidade significativa aqui está aparecendo como W subscrito B, que é aquela velocidade de flutuabilidade, mas ela está relacionada ao W estrela, que é aquela velocidade de Girdoff. Né? Então, as duas são representativas de uma escala de velocidade vertical. Né? Então, esse é um outro ponto importante, da importância que cada uma dessas escalas de velocidade tem para cada tipo de escoamento. Então, para a área estaticamente neutro, né, que seria, então, as expressões seriam para o desvio padrão de U, 2,5 que multiplica o estrela, exponencial de menos 1,5 que multiplica Z sobre H, sigma V 1,6 que multiplica o estrela, que multiplica 1 menos 0,5 Z sobre H, e sigma W 1,25 que multiplica o estrela, 1 menos 0,5 Z sobre H. Então, a diferença, né, as expressões para V e W, elas têm a mesma forma funcional aqui, muda o coeficiente, já o sigma U é bem diferente. Isso é um outro ponto que é importante destacar agora. Em estudos de camada limite atmosférica, a gente sempre vai orientar o vento na direção X. Então, ele não vai seguir o eixo cartesiano que a gente usa lá em cima da direção leste-oeste, apontado para leste. Nós não vamos usar na camada limite essa convenção. A convenção vai ser a direção X é sempre posicionada no sentido do vento médio. Então, se o vento está indo para nordeste,
a gente coloca o nosso eixo X apontado para Nordeste. Então, sempre aqui vai ser a direção U, e transversal vai ser a direção Y, e para cima a direção Z. Né? Então, é por isso que essa expressão para o U vai aparecer diferente do V e W, porque, em geral, vai ser, na maioria das vezes, muito próximo o comportamento em termos de do formato das expressões, né, de V e W, que é transversal ao vento. E o vento, a direção do vento é onde vai ter mais energia. Então, é onde tem a principal variação, o cisalhamento vertical na própria direção do vento. Então, por isso que muitas vezes a forma funcional das expressões para V e W são parecidas e diferentes da de X. Mas essa convenção a gente sempre vai utilizar. A direção X é sempre apontada no sentido do vento. Para a área estaticamente instável, aí já são essas expressões aqui. Sigma U 0,032, WB, aquela velocidade de flutuabilidade, que multiplica todo esse termo. 1 mais 1 menos Z sobre ZI elevado a sexta. Sigma V 0,032, que multiplica WB. E sigma W 0,11 WB, que multiplica todo esse termo aqui. A primeira parte, Z sobre ZI elevado a 1/3. Segunda parte, 1 menos 0,8, que multiplica Z sobre ZI. Né? Onde ZI é a profundidade da camada de mistura, WB é a velocidade de flutuabilidade. Essas relações são importantes, isso aqui vale destacar, para a dispersão de poluentes na atmosfera. E vamos utilizar no capítulo, posteriormente, de poluição do ar. Essas equações são válidas apenas dentro da camada limite atmosférica. Ou seja, de Z igual a zero até H, se for uma camada limite estável ou neutra, ou ZI, se for uma camada limite instável. Nós vamos ver posteriormente, mas pode-se adiantar que, a partir dessas... Então, o que é o desvio padrão da velocidade? É uma expressão da variabilidade do escoamento ou da intensidade da turbulência. Então, a gente espera que quanto maior o sigma U, por exemplo, mais turbulento é o escoamento. E quanto mais turbulência a gente tem, maior mistura que a gente vai ter das propriedades na atmosfera, entre elas a massa do poluente vai misturar mais intensamente com o ar atmosférico, vai haver maior dispersão. Então, a dispersão estará associada à intensidade da turbulência, vamos chamar assim. Então, e a intensidade da turbulência é uma forma da gente expressar por meio do desvio padrão. Então, por isso que é importante conhecer essas expressões para o desvio padrão de U, V e W, porque a partir delas a gente vai obter as expressões para o coeficiente de difusão turbulenta de um poluente na atmosfera. Então, por isso que é importante. Vamos só observar aqui, ele dá alguns exemplos aqui ao lado, que eu recomendo que deem uma lida, né? Mas ele é só para mostrar algumas características importantes aqui. Ele é uma aplicação que seria para usar essas equações. Então ele diz assim: plotar os perfis verticais do desvio padrão da velocidade vertical, W, né? Sigma W, para uma atmosfera estaticamente estável e outra para estaticamente neutra, dado o valor de U estrela, meio metro por segundo, né? E uma altura de camada limite de 300 metros. É um valor típico para uma camada limite estável ou neutra, né? Com velocidade do vento moderada. Né? E aí, ele fazemos as contas aqui, e aí faz o gráfico. Então,
a gente obtém esse resultado aqui. Então, usando a equação de sigma W para estável é essa aqui e para neutra é esse aqui. E a gente vai obter esses perfis aqui, ó. Esse é o perfil de sigma W para a atmosfera estável e esse aqui é o perfil de sigma W para a atmosfera neutra. E ele faz o seguinte comentário: a turbulência diminui rapidamente com o aumento da altitude para condições estaticamente estáveis. Para neutra também diminui com a altitude, mas estável diminui mais rápido. Por quê? Porque a forçante de turbulência estável é o cisalhamento. Aí, lembrando o perfil de vento, o nosso perfil de vento, ele na parte inferior, né, o gradiente da velocidade do vento é mais acentuado para a condição estável que para a condição neutra, né? E aí o que acontece? Eu tenho mais cisalhamento, mais turbulência, vou ter uma turbulência mais intensa aqui embaixo, mas ela diminui mais rapidamente por causa da estabilidade e limita mais a região onde eu tenho a turbulência presente. Enquanto para a atmosfera neutra, né, ela varia na vertical mais lentamente que o estável. Então isso está associado à estabilidade. Quanto maior a estabilidade nesse caso, esse sigma W vai ter maior variação. E o segundo exemplo que ele dá aqui é esse aqui. Considerar uma camada limite instável com 1 km de altura e comparar os perfis de sigma U e sigma W. E ele dá um valor típico aqui de WB, 30 metros por segundo. Lembrando, WB em geral é uma ordem de grandeza maior do que o W estrela, né? Então aqui seria algo em torno de 0,2 o W estrela, né? Metros por segundo. Não, 2 metros por segundo, aproximadamente. Então aqui, fazendo o mesmo procedimento, utilizando essas expressões aqui, ó, sigma U e sigma W para a atmosfera instável, a gente obtém esses perfis aqui, ó. O do sigma U, ele diminui rapidamente com a altitude e fica constante, né, na parte superior da camada limite, instável. E o sigma W, ele começa de 0, aumenta e depois diminui, né? Então, vamos ver. Esse aqui é o sigma W de neutro e estável. Ele diminui monotonicamente com a altitude. O sigma W para instável não. Primeiro ele aumenta e depois diminui. Por quê? Porque aqui no meio da camada limite instável é quando eu tenho os vórtices, eles têm um tamanho maior e eles podem, a região onde tem mais possibilidade de ter movimento vertical, porque está mais afastado dos limites da camada limite, né? E o sigma U, por sua vez, ele está fortemente relacionado com, aqui no caso, cisalhamento do vento, que tem algum na superfície, né? Mas à medida que a gente sobe pelo perfil de velocidade, a gente vê que o perfil de velocidade vai tendendo a ficar cada vez mais uniforme. Isso vai reduzindo a possibilidade de formação de turbulência por cisalhamento, que a forçante térmica é mais importante. E aí ela vai aparecer, e isso está associado àquela importância da escala de velocidade vertical, né? Então, o escoamento, e aí ele faz uma observação aqui que fala sobre a anisotropia do escoamento, né? Então, antes de a gente então concluir com essa observação aqui, vamos falar do conceito de isotropia. Então, se a turbulência tiver praticamente o mesmo valor de variância de velocidade nas três direções, ou seja, sigma U for aproximadamente igual ao sigma V e aproximadamente igual ao sigma W, e consequentemente sigma U ao quadrado é aproximadamente igual ao sigma V ao quadrado e aproximadamente igual ao sigma U ao quadrado igual ao sigma V ao quadrado igual ao sigma W ao quadrado, ou seja, as variâncias
e desvio padrões, respectivamente, são iguais em todas as direções, é dito que a turbulência é isotrópica. Ou seja, isotrópica quer dizer, não há uma direção preferencial para a turbulência, onde ela é mais intensa. Seria igual em todas as direções. Ou seja, vamos imaginar que um vórtice, ele é um vórtice quase circular, e as perturbações, é esférico, melhor dizendo, né? Vórtice esférico, que as perturbações são iguais em todas as direções, né? Então, usando esse conceito, a gente volta a essa figura, que é para mostrar aqui, ó, o valor, por exemplo, próximo à superfície, aqui o sigma U é na ordem de 2 e o sigma W é na ordem de 1. Então, tem uma direção preferencial aqui. As perturbações são mais amplitude delas, vamos dizer assim, a variabilidade é maior na direção X do que na direção Z. Então, é como se o vórtice ele tivesse mais deitado, né, nessa região. E aí, à medida que a gente vai subindo, o sigma W vai aumentando, chega a um valor aqui maior que 1,5, e o sigma U vai diminuindo. Então, é como se o vórtice esticasse. As variabilidades são maiores na direção Z do que na direção X. Então, ele tende a ter mais variações na velocidade ao longo da direção Z. Isso é uma característica de anisotropia. Então, a turbulência é anisotrópica ou não isotrópica em várias situações. Então, ele dá exemplo aqui. Durante o dia, sobre região com terreno sem vegetação, né? As termais, e aí naquelas situações com bastante radiação solar, as termais em movimento ascendente criam, né, movimentos mais fortes na direção vertical do que na horizontal, como a gente já viu, né? Portanto, isso aí é uma coisa importante do ponto de vista da interpretação de resultados de dispersão de poluentes. Uma pluma de poluente, ou melhor, um puff que ele está falando aqui, é uma nuvem de poluente, né? A pluma é quando tem uma certa continuidade, né? E a nuvem é como se fosse, pega uma fonte de emissão e ela emite uma certa quantidade de poluente e fica em torno de um ponto. Isso é um puff que chama, né? É como se eu traduzo como se fosse uma nuvem, né? E agora imagine uma sequência de puffs, ele forma aquilo que a gente imaginaria como se fosse uma pluma, né, de poluente. Então ele diz assim, nessas condições em que tem a forçante térmica mais importante, tem o movimento vertical convectivo, e os vórtices, então, têm mais uma tendência a ter variabilidade na vertical de velocidade, a dispersão na direção vertical vai ser mais rápida que na horizontal, né? Então é isso, como vai ter maior variabilidade na direção vertical, mais turbulência, intensidade da turbulência na vertical, tende a dispersar a pluma mais na vertical do que na horizontal. Durante a noite, por outro lado, os movimentos verticais eles são fracos, enquanto os movimentos horizontais podem ser mais intensos. Aí eu não tenho tanto movimento ascendente relacionado à convecção, e aí a condição de maior estabilidade, a forçante mecânica, aí no caso vai prevalecer, então a componente horizontal do vento é que vai ser mais significativa do que a vertical. Consequentemente, né, a gente vai ter um valor da variabilidade do vento na horizontal maior do que na vertical, consequentemente, maior intensidade da turbulência na horizontal que na vertical, maior dispersão na direção horizontal. Tá? Então, ele diz aqui, isso causa que essas nuvens de fumaça, por exemplo, elas fan out horizontally. Isso quer dizer, o fan é leque, né? Então é que elas vão se espalhar, né? Vão dispersar mais horizontalmente, com pouca dispersão vertical, no ar estaticamente estável. Então, imagine o seguinte, eu tenho uma fonte de emissão aqui, que sai uma fumaça,
tá? Então, o que vai acontecer? Ela vai dispersar na horizontal e ela tem dispersão lateral também. Então, ela vai fazendo isso, ela vai abrindo. Então, vou fazer assim, mas isso aqui é o plano horizontal, tá? Ela vai fazendo isso, abrindo como se fosse um leque. Então, só que está na horizontal, ela faz isso. Como tem muita estabilidade, não tem muita dispersão da fumaça para cima e para baixo. É mais na horizontal. Isso que chama de dispersão em leque. É mais na horizontal e abrindo. Né? Por quê? Porque tem dispersão no sentido do movimento, que a gente vai ver que muitas vezes é desprezível e a gente considera mais a dispersão lateral. E aí por isso que dá esse aspecto de leque. Bom, prosseguindo, nós vamos ver agora o conceito de energia cinética da turbulência. Né? Então, a energia cinética da turbulência é uma medida global da intensidade da turbulência. No caso aqui, a gente está falando em energia cinética da turbulência por unidade de massa. Né? Porque o que é energia cinética? É 1/2 da massa que multiplica a velocidade ao quadrado. Né? Energia cinética, então, por unidade de massa, vai ser metade da velocidade ao quadrado. Né? Então, olha só. Como eu estou falando de energia cinética da turbulência, eu vou considerar, então, a velocidade da parte turbulenta do escoamento, que são aquelas perturbações, U', V', W'. Né? E aí eu vou pegar cada um desses valores e vou elevar ao quadrado. Só que eu não vou pegar um valor pontual, né? Um valor instantâneo de U', um valor instantâneo de V', um valor instantâneo de W'. Eu vou pegar um valor representativo ou significativo. Tá? Então, eu v'ou pegar uma média, já que é uma medida global. E aí, no caso, eu vou pegar e fazer o seguinte: vou pegar o valor de W', ou I' e V', elevar ao quadrado e tirar a média. E o que é isso? A gente acabou de ver. Isso aí é a variância. Né? Então, a definição da energia cinética da turbulência vai ser U' ao quadrado, mais V' ao quadrado, mais W' ao quadrado, cada um é o barra. Essas são as variâncias, já que eu tenho a medida global. E como é uma energia cinética, eu divido por meio. Então é isso. E é uma medida, então, de quanto tem de energia cinética associada aos movimentos turbulentos. Tá? Então ele coloca logo abaixo. Ó. O que seria então a TKE? Como em inglês a gente usa o TKE. Né? Então muitas vezes, mesmo em português, vou ver, não, a equação da TKE. É porque está falando da equação da energia cinética da turbulência. Né? Eu, pelo menos, uso muito, mesmo em português, eu falo, não, porque a energia, a equação da TKE, sabe que se trata da energia cinética da turbulência. Então, é isso que foi dito aqui. Ó. O linha ao quadrado barra, a média, é o quê? Sigma U ao quadrado, e assim, analogamente, sigma V ao quadrado, sigma W ao quadrado. Tá? Então, a TKE é usualmente produzida na escala da camada limite atmosférica. Então aqui ele vai falar, no texto, ele vai colocar 3 conceitos que são muito importantes no estudo teórico da turbulência. Aqui ele dá um fundamento básico da teoria sem aprofundar, né? Mas em cursos mais avançados de turbulência, isso aqui é estudado com detalhe, né? Então aqui, mas ele vai apresentar 3 conceitos. Nós já vimos, né? A turbulência, para que ela exista, tem que ter produção, uma fonte contínua de produção de turbulência, vamos dizer assim, para que ela exista. Por quê? Porque a gente sabe que ela é dissipativa. Então, em algum ponto lá, a viscosidade molecular vai acabar dissipando a turbulência. Então, esses são 2 conceitos importantes. Um é produção, criação de turbulência. E o segundo, dissipação. E aí, um conceito importante que vai ser falado aqui, que é o seguinte:
olhando aqui, ele fala, a turbulência ela é produzida na escala da camada limite, ou seja, imagina uma camada limite com 1.500 metros, nós temos vórtices grandes lá que estão produzindo turbulência. Ou uma camada limite está neutra ou estável, que esteja ali com 400, 500 metros, tem vórtices na ordem de 400 metros. E a dissipação da turbulência, da energia cinética associada à turbulência, que é a TKE, é feita lá na escala da viscosidade molecular, que é a ordem 10 a menos 5 metros. Então, a gente pode imaginar que até chegar na dissipação, a gente tem vórtices pequenininhos lá, né? Que tem energia cinética da turbulência também. Então, a gente tem uma escala enorme, né? De centenas de metros para a produção da turbulência, e a dissipação é próxima lá de uma coisa que é milimétrica, né? Como é que o vórtice aqui, nessa escala tão pequena, né, ele é turbulento também, antes de dissipar ele é turbulento. E tem turbulência sendo formada, mas numa escala muito maior. É porque a energia cinética da turbulência ela é transportada das grandes escalas para as menores escalas. E na região entre a produção e a dissipação, tem uma região em que eu não tenho nem produção e nem dissipação. É só transporte da energia cinética da turbulência das grandes escalas, onde ela é produzida, até as menores escalas, onde ela vai ser dissipada. Essa região é chamada região da cascata de energia, em que a energia cinética da turbulência ela vai sendo transferida das maiores escalas até as menores escalas. Tá? É a região da cascata de energia que a gente chama. Então, antes da gente entrar no texto aqui, vamos mostrar essa parte aqui. Isso daqui é um poema que foi... É por isso que é uma coisa... uma curiosidade, né? Esse cara aqui, o Richardson, ele publicou um livro em 1922, né? É o Richardson do número de Richardson, né? E ele escreveu esse poema aqui, que em inglês diz o seguinte, vamos dizer assim, grandes vórtices têm pequenos vórtices que se alimentam da sua velocidade. Ou seja, os vórtices grandes alimentam os vórtices pequenos. E esses pequenos vórtices têm vórtices ainda menores e assim sucessivamente até a viscosidade. Quer dizer, em português não é um poema, isso seria em inglês, né? E aqui ele termina assim, no sentido molecular, ele está falando da viscosidade, da viscosidade molecular aqui. Então é isso. Então a ideia aqui é o seguinte, eu tenho uma circulação, imagina que eu tenho uma circulação, um vórtice grande. E aí cria uma certa instabilidade nessa circulação, e em alguns pontos ela se quebra e ela produz um vórtice menor, que também é turbulento, que foi criado porque tinha energia nesse vórtice maior, ele se perturbou, quebrou, e porque essas circulações turbulentas são altamente irregulares, né? Então tem perturbações ali, e uma perturbação dessa amplifica, e aí vem o sentido da instabilidade dinâmica. Quando tem instabilidade dinâmica, as perturbações elas vão sendo amplificadas até que elas quebram, vamos dizer assim, e produzem um outro vórtice, que é um pouco menor. Esse outro vórtice aqui ainda tem uma situação de instabilidade suficiente que ele vai perturbando, quebra de novo. Aí cria um vórtice menor. E assim sucessivamente. Então, vamos imaginar que eu tenho uma camada limite, que tem uma termal, que tem um vórtice enorme, que é produção de turbulência, a origem é térmica. Aí esse grande vórtice
das perturbações dele vão surgindo outros vórtices pequenos, que vão se perturbando, quebrando, e vão gerando vórtices cada vez menores, até que chega lá na escala milimétrica, e ele é tão pequeno que aí ele vai diminuindo, e chega na escala da viscosidade molecular, que dissipa o que sobrou de energia dele. Então, a energia ela fluiu desde a escala maior até a pequena escala, até a escala de dissipação. E é isso que o Richardson vislumbrou numa forma de tentar descrever como é que é esse processo de turbulência. E está muito associado a essa ideia de tentar materializar. Como é que eu posso enxergar a turbulência fisicamente? Imagina que é uma circulação, um vórtice turbulento. É um vórtice, né? Um redemoinhozinho ali, que ele tem diferentes escalas. Então essa é uma forma assim, bem intuitiva da gente tentar expressar o que é essa cascata de energia. Né? Então vamos lá. Voltando então, a TKE, ou energia cinética da turbulência, é produzida usualmente na escala, na profundidade, numa escala que é a própria profundidade da camada limite. A produção é feita mecanicamente pelo cisalhamento do vento ou pelas termais, quando é por flutuabilidade ou termicamente. Né? A energia da turbulência, o cascades quer dizer que ela flui em cascata através do chamado da sub-região inercial, inertial subrange. Isso é porque é o seguinte, quando nós podemos fazer uma análise que a gente chama de análise espectral da energia da turbulência. Da energia cinética da turbulência. Então, a gente aprende lá, na matemática, né, aquele conceito de análise de Fourier, em que a gente pega um determinado fenômeno e a gente faz uma análise e vê qual é a contribuição que cada frequência tem para a variabilidade do fenômeno, que no final a gente vê que tem uma distribuição de variabilidade, que a soma das variabilidades todas vai dar a variância daquele fenômeno. Então, normalmente os cursos de matemática eles enfocam muito a análise de Fourier para resolver equação diferencial parcial, mas tem essa outra aplicação que é muito utilizada na área de estudo de turbulência. Né? E aí, então o que faz? Pega um escoamento turbulento, decompõe ele em diversas frequências, e aí a gente faz um gráfico em que a gente coloca o quanto tem de energia em cada comprimento de onda ou cada frequência. Isso a gente chama o espectro de energia do escoamento. E no caso a gente tem que ter dados que reflitam ou que representem variações na escala da turbulência. E aí a gente consegue fazer esse espectro e ter a energia da região desde a produção até a região da dissipação. Né? E aí esse gráfico ele apresenta uma região, normalmente eu tenho valor grande na produção, e aí o gráfico ele desce a energia e tem um valor pequeno aqui na região onde tem a dissipação. Essa região onde tem a descida aqui, né, a gente chama de sub-região inercial. Né? Então, na sub-região inercial, os maiores vórtices conduzem os vórtices médios, que o drive a eles, que são as forçantes para os vórtices médios, que por sua vez são as forçantes ou os condutores, né, do movimento dos menores vórtices. Tá? Então é isso, a energia dos maiores passa para os médios, os médios para os menores. Né? E a viscosidade molecular, continuamente, ela vai atenuando ou dissipando os vórtices menores, que estão lá na chamada microescala,
Isso é na ordem de milímetros, são os vórtices muito pequenos, né? Eles são pequenininhos, aí ali a energia cinética da turbulência é dissipada em calor. Então esse damp é de atenua, vai reduzindo a intensidade desses vórtices, né? A viscosidade, até que lá na menor escala, na escala próxima à escala viscosa lá, os últimos vórtices são dissipados na forma de calor. Então, esse é um ponto importante. Quando foi falado anteriormente, turbulência ela não é conservativa, é dissipativa. E aí a gente quantitativamente vai expressar essa turbulência na forma da energia cinética da turbulência. E aqui diz, então, ela não é conservada, é dissipada. A seguir aqui ele vai mostrar de modo simbólico, né, a chamada equação da tendência da energia cinética da turbulência. Normalmente, em estudos mais avançados de micrometeorologia, turbulência atmosférica, etc., é feita a dedução dessa equação. Nós não vamos entrar nessa parte aqui. Seguindo o livro, nós não vamos ver a dedução da equação. Só vamos, no momento aqui, seguir a forma com que está descrita no livro, que é uma forma simbólica. Então, a equação da tendência é porque, na realidade, quando a gente deriva essa equação aqui vai aparecer uma derivada parcial, que é del TKE del T. É um termo de taxa de variação no tempo, derivada parcial da TKE em relação ao tempo. E isso é a tendência, como está tendendo a variar a TKE no tempo. Como o livro do Stu está adotando uma abordagem de substituir derivadas por diferenças finitas, vai aparecer como delta TKE delta T, que é a aproximação em diferença finita do que seria a derivada parcial del TKE del T, né? Que é por isso que é chamado tendência, é o quanto está variando no tempo, né? E o lado direito aqui, simbolicamente, estão aparecendo os termos que compõem essa equação. Essa equação, para obter ela, é muito trabalhoso. A álgebra envolvida é bem laboriosa. Muita folha de papel, tem que ter muito cuidado para não errar. É bastante trabalhoso para fazer isso. Para a finalidade do nosso curso, não é as interpretações que a gente vai fazer aqui, é suficiente essa forma simbólica que está aqui. Okay? Então, no momento, a gente pode ficar com isso aqui. Então, simbolicamente, ele está colocando aqui do lado direito a forma com que a energia cinética turbulenta da turbulência vai evoluir no tempo depende desses termos que estão aqui à direita. Tá? Os 5 termos que tem aqui são esses aqui. Ó. O termo A, então isso é tudo simbólico. Aqui são termos que envolvem médias e perturbações de componentes de velocidade U, V e W, entra efeitos de flutuabilidade, temperatura, densidade, pressão, tudo está aqui por isso a equação é bem complicada da gente deduzir. Mas na forma simbólica a gente pode entender, interpretar fisicamente o que é mais importante. Então o primeiro termo é o termo da A, que é o termo da advecção da energia cinética da turbulência pelo vento médio. O segundo termo é o S, que é o termo de produção por cisalhamento, ou produção mecânica, é o S. O termo B, é o terceiro, é produção térmica, ou produção por flutuabilidade. E aqui a gente tem que ter cuidado, que é o seguinte, pode ser também de consumo por flutuabilidade, ou decaimento, ou atenuação por flutuabilidade. Por quê? Porque se eu tiver flutuabilidade positiva, é que o fluido está estaticamente instável, e isso favorece a produção de energia cinética da turbulência.
Agora, se a atmosfera está estaticamente estável, então a tendência é atenuar ou a reduzir a produção de turbulência. E aí é por isso que ele usa a expressão consumo, se for positivo, é que a energia cinética da turbulência vai tender a aumentar no tempo, é produzir. E se esse termo for negativo, quer dizer que a energia cinética da turbulência vai tender a decair no tempo. Então, o que ele está dizendo aqui é que é como se fosse consumo de energia cinética da turbulência. Tá? É nesse sentido, de contribuir para aumentar ou contribuir para diminuir. TR é o transporte da turbulência pela própria turbulência, né, e por perturbações de pressão. Né? A gente já vai falar sobre isso. E epsilon é a taxa de dissipação viscosa, que é aquela que a gente viu aqui embaixo. No final, os menores vórtices lá na microescala, eles vão ser dissipados pela viscosidade molecular. Tá? Então, olha só. O que é interessante aqui é o seguinte: os sinais. O termo A de advecção, a gente já vai ver, pode ser positivo ou negativo. Então, ele pode contribuir para aumentar ou para diminuir. Se for positivo, aumenta. TKE não tem. Se for negativo, diminui. Todos eles são assim. O termo de geração por cisalhamento. Esse será sempre positivo. Tá? O termo de flutuabilidade pode ser positivo ou negativo, como já foi falado. O termo de transporte pela turbulência também pode ser positivo ou negativo. E esse termo aqui, o epsilon, a dissipação, é sempre menos. Por quê? Porque a viscosidade de turbulência sempre vai tender a dissipar a energia cinética da turbulência. Ok? Para um estado estacionário da turbulência, ou seja, a turbulência se mantém, não tende nem a aumentar nem a diminuir, o termo de tendência do lado esquerdo é zero. Então, se ela não tende nem a aumentar nem a diminuir, quer dizer que a derivada parcial da TK em relação ao tempo é zero. Isso quer dizer o quê? Que tem um balanço exato dos termos que estão do lado direito. Ou seja, o que está contribuindo para produzir está equilibrado pelo que está contribuindo para dissipar ou diminuir. Então está em equilíbrio. Nem aumenta nem diminui, mantém da situação que está. Agora nós vamos olhar cada um desses termos. Então eu indiquei aqui essas caixinhas para destacar. Né? Aqui nós vamos falar do termo A, desse primeiro aqui. Aqui, nessa segunda caixinha, que continua aqui, vamos falar do termo de cisalhamento, o termo de S. Esse é o termo B, de flutuabilidade. Esse aqui é o termo de transporte, turbulento e pressão. E esse aqui é o termo de dissipação. Tá? Então nós vamos ver aqui um de cada vez. Então, o primeiro termo que nós vamos ver é o termo de advecção. Né? Então, a advecção é o quê? O transporte de uma propriedade pelo movimento médio do fluido. Né? Então, ele diz aqui, o vento médio, ele transporta energia cinética da turbulência de uma região para outra. Né? O termo de advecção é dado por essa expressão aqui, em que ele colocou diferenças finitas também. Então a gente sabe que é menos o vetor velocidade, menos o produto escalar do vetor velocidade com o vetor gradiente da propriedade. Então, no caso, vai ser menos U que multiplica delta KE del X, menos V que multiplica delta KE delta Y, menos W que multiplica delta TKE delta Z. Então, são
os componentes de velocidade do vento, que foi feito produto escalar com gradiente de TKE, né, com sinal menos. Né. Então, a turbulência ela pode aumentar ou diminuir em qualquer localidade se o vento está soprando para a região valores maiores ou menores de energia cinética da turbulência. Ou seja, eu tenho uma região aqui, e essa região tem um vento que está vindo para cá, e o fluido aqui está com mais turbulência do que aqui. Então está sendo transportada a turbulência pelo escoamento médio para cá. Né? O segundo termo é o termo S, é o termo de cisalhamento do vento. Ele gera turbulência próxima à superfície. Ah não, só voltando aqui, um detalhe. Se eu tiver uma região com mais turbulência aqui do que aqui, e o vento está transportando uma região com menos turbulência daqui para cá, então vai reduzir a turbulência nessa região devido ao transporte de ar com menos turbulência para cá. Então, esse termo de advecção pode ser positivo ou negativo. Né? O termo de cisalhamento, por sua vez, ele é sempre um termo de geração de turbulência, ele é sempre positivo. Né? Então, continuando. E isso daqui é uma parametrização, ou seja, é uma forma de estimar qual é a geração de turbulência, ou a produção de turbulência, devido ao cisalhamento do vento. Isso pode ser estimado dessa forma aqui. O termo S é igual ao produto do U estrela ao quadrado, que multiplica ΔM, ΔZ, e isso daqui, ΔM por ΔZ, é o gradiente na velocidade do vento, da magnitude da velocidade do vento. Então, isso é uma parametrização para estimar o valor de S. Né? Com isso daqui medido com valores da camada limite superficial, onde o estrela é a velocidade de atrito, ΔM sobre ΔZ é o cisalhamento do vento. Né? Então isso aqui vale para qualquer estabilidade. Agora, se eu estiver numa estabilidade estática próxima a neutra, né, quase neutra ou neutra, eu aproximo por isso aqui. S é aproximadamente uma constante A que multiplica M ao cubo, onde A é 2 vezes 10 a menos 4 por metro, é um coeficiente, e M é a velocidade medida na altura Z igual a 10 metros. Então, essa é uma outra parametrização que só vale para a estabilidade estática neutra. Tá? Então, isso diz o que essa expressão aqui? Maiores valores de velocidade do vento próximo à superfície vão causar um maior cisalhamento do vento e também gerar maior turbulência. Tá? Então, o estrela, quanto maior o estrela, maior o valor da velocidade. E quanto maior o valor da velocidade, próximo à superfície, também vai ser maior o cisalhamento. Então, implica um maior valor de S. Né? E aqui, ó, o vento, o ΔM sobre ΔZ é sempre positivo. Eu não posso ter, se a condição de fronteira, a velocidade em Z0 é igual a zero, eu não posso ter vento magnitude negativa. Sempre vai aumentar. A pior hipótese é o SC igual a zero. Se o vento for situação de calmaria, não tem vento, aí o ΔM vai ser igual a zero. Agora, qualquer valor de M maior que zero dá ΔM sobre ΔZ positivo. Porque ΔM é sempre positivo, ΔZ é sempre positivo. E é o estrela ao quadrado, o estrela é sempre positivo, está elevado ao quadrado, continua positivo. Então, S será sempre positivo. Então, S, na equação, sempre contribui para o aumento da TKE no tempo. O terceiro termo aqui é o termo B, de flutuabilidade. A flutuabilidade tanto pode aumentar quanto diminuir a turbulência. Quando as termais estão se elevando a partir da superfície quente, eles geram energia cinética da turbulência, que é o movimento ascendente do ar perturba o escoamento na subida e produz vórtices turbulentos. Por outro lado, quando o solo está frio e a camada limite atmosférica está estaticamente estável, em situações em que o ar
ele vai estar mais quente que a superfície, né? A flutuabilidade se opõe aos movimentos verticais e consome a energia cinética da turbulência. Então, na situação de estabilidade, vai tender a atenuar a turbulência que ele está chamando aqui de consumir, né? Então, a taxa de produção ou consumo de TKE, que simbolicamente lá está representado pela letra B, pode ser estimado por essa expressão aqui. Magnitude de G dividido por TV, que multiplica o fluxo de calor na superfície. Fluxo de calor cinemático, né? Então, magnitude de G, 9,8 metros por segundo ao quadrado, aceleração da gravidade, a magnitude. TV, a temperatura absoluta virtual do ar, sempre em grau Kelvin, próximo à superfície. E o fluxo de calor na superfície, FH, subscrito SFC, é fluxo de calor cinemático na superfície. Positivo quando a superfície está mais quente que o ar e negativo ao contrário, né? Então, quando o fluxo de calor é positivo, esse é sempre positivo, o valor absoluto, temperatura absoluta sempre positivo. Fluxo de calor positivo, quer dizer fluxo de calor para cima, solo mais quente que o ar. B é positivo, então vai contribuir para aumentar a energia cinética da turbulência no tempo. Se o fluxo de calor for negativo, a situação de estabilidade, ar mais quente que a superfície mais fria que o ar, fluxo de calor para baixo, estabilidade. Então isso é negativo, B será negativo, então contribui para reduzir a energia cinética da turbulência, né? Então, sobre regiões continentais, fluxos de calor da superfície B são normalmente positivos durante o dia e negativos durante a noite, né? Depois vem o termo de transporte. A turbulência pode advectar ou transportar a si mesma. O termo advecção, para não confundir, né, com a advecção que a gente usa de maneira geral, a definição de que a advecção é o transporte de uma propriedade pelo vento médio. O que ele está querendo dizer aqui é, lembrando, o que a turbulência faz? Turbulência, ela mistura propriedades e faz com que essa propriedade ela seja transportada dentro do fluido, não pelo movimento médio, mas pelos vórtices que vão misturando e fazendo com que uma propriedade ela seja transportada dentro do fluido, tá? Então, a analogia que é feita lá de turbulência com a difusão molecular de uma propriedade é feita por causa disso. Lá na difusão molecular, considera que os movimentos moleculares que tem vibratórios lá das moléculas pegam a propriedade, o choque de uma molécula com a outra vai transmitindo essa propriedade no nível, se for quantidade de movimento, por exemplo, no nível lá da viscosidade. Vamos fazer a analogia. O que seriam movimentos moleculares de vibração, a gente chama de vórtice, põe uma escala maior e diz que esses vórtices misturam propriedades e fazem com que essa propriedade ela seja transportada dentro do fluido, independente do fluido estar se movimentando ou não no sentido médio, né? Eu posso ter um escoamento em que ele está parado do ponto de vista de escoamento médio, velocidade média, mas eu tenho turbulência que está propagando a propriedade ali. Lembra o que a gente viu lá? O exemplo, eu boto aquela figurinha do U, que eu tenho U barra. O U barra pode ser médio zero, mas eu tenho turbulência em torno da média. E essa turbulência é que ela vai, esses vórtices que estão associados à turbulência vão misturando propriedade, fazendo com que a propriedade se propague ou seja transportada dentro do fluido, né? Então é isso que está dizendo. A turbulência ela pode transportar umidade, pode transportar calor, pode transportar quantidade de movimento e transporta energia cinética da turbulência.
que é uma expressão associada à quantidade de movimento, porque é velocidade elevada ao quadrado. Então, é uma forma de relacionar com velocidade, com quantidade de movimento. Mas é isso. Ela transporta umidade, calor e quantidade de movimento. Né? Por exemplo, se a turbulência for produzida, né, por cisalhamento próximo à superfície, na camada superficial, então os movimentos turbulentos vão tender a mover o excesso de energia cinética da turbulência a partir da camada superficial para localizações em níveis mais elevados da camada limite atmosférica. Então, a turbulência ela é formada lá embaixo na camada superficial, que é 1/10 aproximadamente da camada limite atmosférica. Esses outros 90%, o que caracteriza a camada limite atmosférica? É a camada onde tem turbulência significativa. Ela é produzida aqui embaixo, cerca de 10% só da espessura ou altura dela é a região da camada superficial onde tem a maior produção, maior interação com a superfície. O restante é muito da própria turbulência que está propagando a si mesma para cima, está levando para cima. Né? Prosseguindo, as flutuações de pressão podem ter efeito similar, porque forças de pressão turbulentas podem gerar movimentos turbulentos. Então, imagina que eu tenho um fluido e que, numa escala muito pequena, eu tenho perturbações de pressão que elas criam instabilidades no fluido, né? E, eventualmente, essas instabilidades podem se amplificar e produzir vórtices turbulentos. Então, a pressão também pode contribuir com perturbações de pressão. Do ponto de vista analítico, esse termo de pressão é difícil de simplificar ou analisar separadamente, né? Então, por isso, normalmente ele é agrupado com o termo de transporte turbulento, por conveniência, esse termo TR. Então, esse termo de transporte, ele tem tanto a parte do transporte pela própria turbulência, quanto o termo pelas perturbações de pressão. O termo a seguir é o termo de dissipação, né? Então, a viscosidade molecular dissipa os movimentos turbulentos na forma de calor. Né? A quantidade de aquecimento é pequena. Né? Então, assim, não é muito mensurável. Existe, mas é muito pequeno. Né? Mas a quantidade de atenuação da energia cinética da turbulência é grande. Então, embora o aquecimento, ou seja, o calor que é produzido pela dissipação da energia, porque o que é? A energia está sendo transformada de energia mecânica, que é de movimento, mesmo que seja na escala muito pequena, é movimento, é energia mecânica. Está sendo transformada em calor. É uma transformação de energia. O valor do aquecimento associado, mudança de temperatura associada a essa produção de calor, energia na forma térmica, é muito pequeno. No entanto, o efeito na atenuação da energia cinética da turbulência é grande. Tá? Esse termo de dissipação é sempre uma perda. Então, esse termo chamado de dissipação é sempre uma perda. Por quê? Porque ele aparece aqui, ó, com o sinal menos. Sempre vai ser a perda. Tá? E aí ele pode ser parametrizado nessa forma aqui, ó. Epsilon aproximadamente, a energia cinética da turbulência elevada a 3 meios, né? Então isso aqui é um termo que é sempre positivo, porque a energia cinética da turbulência é soma de quadrados, então é sempre positivo. Dividido por esse L subscrito epsilon, que é aproximadamente 50 metros, que é chamada escala de comprimento da dissipação. É um parâmetro, né, é uma escala
de comprimento relacionada com a dissipação. Tá? Não vamos entrar em detalhes aqui, mas há justificativas teóricas e empíricas para que tenha aproximadamente esse valor na camada limite atmosférica. Então, para se fazer uma estimativa do valor de epsilon, utiliza isso aqui. Então, depende da própria energia cinética da turbulência, ou seja, quanto maior a energia cinética da turbulência, mais vai dissipar. Quanto menor, menos vai dissipar. Então, depende da própria energia cinética da turbulência. Então, assim, nós vimos aqui esses, revendo os termos, né? Advecção, produção por cisalhamento, produção por flutuabilidade ou consumo, então forçante mecânica, forçante térmica, transporte pela turbulência e pressão e dissipação. Então, prosseguindo. A razão entre os termos de flutuabilidade e o termo de cisalhamento, quer dizer, a razão entre os termos de flutuabilidade e cisalhamento da equação da energia cinética da turbulência é chamado número de Richardson de fluxo, ou R subscrito F. Então aqui, o R subscrito F, número de Richardson de fluxo, é menos B, que é o termo de flutuabilidade, dividido pelo termo de cisalhamento. É o S, geração por cisalhamento. É a relação entre a forçante térmica e a forçante mecânica. Né? Que aqui a gente reproduz as parametrizações, né? Para o termo B, que é com o sinal menos, né? G sobre TV, que multiplica o fluxo de superfície, né? Dividido pelo estrela ao quadrado ΔM sobre ΔZ. Então, é análogo ao número de Richardson que a gente viu anteriormente, que é o quê? É uma expressão de estabilidade estática, termodinâmica, dividida por uma expressão de cisalhamento do vento. Então é a mesma coisa aqui do ponto de vista conceitual. Tá? É a mesma coisa do ponto de vista conceitual. E aqui, novamente, se B for positivo, fluxo de calor positivo, o número de Richardson será negativo. Forçante térmica atuando em ambiente instável. Ambiente estável, fluxo de calor vai ser negativo, que é para baixo, com sinal menos, vai ser positivo aqui, número de Richardson positivo. Né? Então, se eu adotar aquela parametrização para o termo de cisalhamento, A que multiplicar M ao cubo, que só vale para a atmosfera neutra, aí eu fico com essa forma aqui, mas apenas para a estabilidade neutra. Tá? Teria essa forma aqui. E A é aquela constante que nós vimos. Então, o número de Richardson de fluxo é aproximadamente igual ao número de Richardson de gradiente ou o volumétrico, o bulk que a gente viu. Então, aquela expressão que a gente viu anteriormente é aproximadamente, os valores são aproximadamente os mesmos que a gente viu no capítulo de estabilidade. E, de forma geral, se o número de Richardson for maior que 1, né, a turbulência vai ser dissipada. Né? Então, lá o número de Richardson crítico era 0,25, mas a gente foi falado, ó, isso aqui vale só para gradientes, ó, análises do ponto de vista infinitesimal. Finito é um pouco maior, 0,5. E quando a gente está tratando do valor de RF, ao invés do outro número de Richardson, o RI, aí o número crítico fica em torno de 1. Então tem a região também, que é a região de transição, como falou, não é um pulo daqui para cá. Existe uma transição para a turbulência, e a turbulência também ela vai, ao longo de uma faixa de valores no número de Richter, ela pode existir e vai atenuar. Então, mas o número é de referência, só para a gente ter uma ideia da forma com que se comporta.
A seguir, a gente vai ver alguns conceitos importantes sobre convecção livre e convecção forçada. De maneira geral, a ideia aqui é o seguinte: o termo convecção livre se refere a condições de estabilidade estática instável. Convecção forçada, na abordagem dele, então a forçante mecânica é mais importante na convecção forçada e a forçante térmica é mais importante na convecção livre. É isso, basicamente é isso. Então, a natureza da turbulência e, consequentemente, da dispersão de poluentes na atmosfera muda com as magnitudes ou valores, o valor, o tamanho, né, relativo dos termos na equação do balanço da energia cinética da turbulência. Aquela equação que a gente chama de equação da tendência ou do balanço da energia cinética da turbulência. Dois termos são de interesse, maior interesse, que é o termo de cisalhamento, o S, e o termo de flutuabilidade, B. Né? E aí ele vai explicar aqui por quê. Quando o B... Então, assim, na realidade, ele está supondo assim, que os outros termos, eles são menos... Por exemplo, não existe advecção significativa. E aí, o termo de transporte, ele vai considerar que não é tão importante, né? Mas ele está falando mais dos termos que estão associados à produção e consumo de energia cinética da turbulência, exceto, não está considerando no momento o efeito de dissipação viscosa. Né? Então vamos lá. Quando a magnitude de B for menor que a magnitude do termo de cisalhamento dividido por 3, isso quer dizer o quê? Que está predominando a forçante, que é a forçante mecânica. O termo, então, quer dizer que o B é significativamente menor do que o S. Então, a atmosfera é dita que está em convecção forçada. Né? Aí ele faz referência aqui à figura 18 e 24, que é essa que está aqui ao lado. Tá? Depois nós vamos olhar essa figura com mais cuidado. Nós vamos seguindo aqui e depois olhamos a figura. Tá? Então, essas condições são típicas para os dias em que seja cobertura de nuvem significativa com vento forte, né? E estão associadas à estabilidade estática quase neutra, que nós já vimos. Né? Então, com cobertura de nuvem, não tem nem grande aquecimento, nem grande resfriamento da superfície. Então, não vai ter nem estabilidade extrema, nem instabilidade extrema. É alguma coisa que vai ficar ali próximo da neutralidade. Tá? Então, esse é o ponto. E aí, o que acontece? Para ser neutro, eu tenho que ter as propriedades, a temperatura potencial, né, no caso, né, ela tem que ser constante com a altitude do ponto de vista de estabilidade local. Como é que eu consigo isso, homogeneizar o meu perfil de temperatura potencial? Misturando bastante. Como eu posso fazer isso? Com vento, se eu não tenho nem forçante térmica. Então, vento forte, cobertura de nuvem, tende a condições de quase neutralidade. Nesse caso, nessas situações, a turbulência é quase isotrópica. Né? Porque não vai ter ela é predominantemente horizontal, como a gente vai ver quando tem mais estabilidade, predominantemente vertical quando tem mais instabilidade estática. Né? Nesse caso de neutralidade, não tem a direção preferencial, então os vórtices turbulentos são isotrópicos, as variabilidades estão mais ou menos na mesma direção. Né? Então, plumas de fumaça, elas se dispersam, né? A ideia é assim, se a turbulência é mais ou menos isotrópica em todos os sentidos, uma nuvem de poluente vai tender a se dispersar igualmente em todas as direções. Né? Então, a dispersão vai ser aproximadamente igual na vertical e na lateral. E isso se chama
dispersão em cone. Aí o ponto aqui é o seguinte, ele está supondo que eu tenho transporte advectivo, então vamos supor que eu tenho uma chaminé que está emitindo aqui. Então essa pluma de poluente, ela está se propagando e ela está dispersando na vertical e na horizontal aproximadamente com a mesma intensidade de turbulência e está sendo transportada também na direção do vento médio. Então o que está acontecendo? A pluma está se dispersando igualmente nas direções horizontal e vertical, então ela forma como se fosse um cone, né? Ela está dispersando na vertical e na horizontal igualmente, e ela vai formando como se fosse um cone. Não tem uma direção preferencial entre vertical e horizontal, né? Então ele diz, o sinal de B, nesse caso, não é importante aqui, é apenas a magnitude. O que ele está dizendo é o seguinte, a forçante térmica tem que ser pequena, né, comparada com a forçante mecânica. Quando o termo B é positivo e a magnitude de B é maior do que a magnitude 3 vezes a cisalhamento, então ele quer dizer B positivo. Então, quando B é positivo, quer dizer que é fluxo de calor positivo, para cima. Então, eu tenho instabilidade termodinâmica. Ele está dizendo aqui que, no caso, B é bem maior do que 3 vezes, é maior que S, porque B é maior do que 3S. Né? Então, predominantemente, a forçante é térmica, né? Bem mais significativo que a mecânica, que é o S. Então, ele chama isso de convecção livre. Então, nessa situação, as termais de ar quente se elevam no ar, tipicamente, né? E a camada limite atmosférica é estaticamente instável no sentido não local. Aí já a gente pode usar aquele conceito que a gente já viu lá, né? Com uma camada de mistura, um delta θ, gradiente da temperatura potencial bem negativo na superfície, constante na camada de mistura e depois positivo na zona de entranhamento, né? Então aqui ele está dizendo, nesse caso a instabilidade não local na camada limite atmosférica, que é a parte representativa, a camada de mistura, né? Essas condições ocorrem frequentemente durante o dia, sobre continentes, nos períodos e também em períodos em que eu tenho advecção de ar frio sobre superfícies quentes. Então, é aquilo que ele já falou. Ou é durante o dia, com radiação solar incidindo bastante na superfície, aquecendo bastante e instabilizando, ou tem a superfície quente e o ar frio vem e se posiciona acima dele, que não é comum na nossa região, porque isso é mais regiões temperadas em que as massas de ar são muito frias e elas podem entrar numa região com a superfície relativamente quente, né? Nesse caso, a turbulência é anisotrópica, com mais energia na direção vertical, como a gente viu, tende a formar vórtices alongados, vamos dizer assim, preferencialmente na vertical, e as plumas de poluente, elas se movimentam para cima e para baixo num movimento chamado looping. Não é um looping é um laço, né? Não é exatamente isso, mas imagine que eu tenho uma chaminé que está emitindo aqui e vamos imaginar o seguinte, nessa posição aqui eu tenho uma termal que o ar está subindo e descendo. Nessa outra posição eu tenho uma termal que está subindo, tem uma convecção, célula convectiva sobe e desce na camada limite. Então a chaminé emite, a fumaça ela está sendo propagada pelo vento médio para cá, lentamente, o vento tem que ser fraco nessa situação, mas tem alguma advecção. Aí ela entra num ramo descendente da célula convectiva, ela desce. Aí depois entra num ramo ascendente, sobe, depois desce, sobe. Desce. Aí ela faz esse movimento, né, de sobe e desce, que ele chama de looping. Se fosse um laço, porque ele não ser fechado, né? Mas ele ia fazendo assim, aí ia ter a ideia de que está subindo e descendo, né? É alguma coisa assim, né? Então isso é para B positivo. Agora, quando B for negativo
e a magnitude de B for maior que S, aí nesse caso B não precisa ser maior que 3S, é o suficiente ser maior que S, com B negativo. Então B negativo quer dizer que o fluxo de calor é negativo, é para baixo, atmosfera estável. Então a estabilidade estática é tão forte que pode até não existir turbulência. Então não é suficiente ser maior que 3 vezes o S, basta ser só maior, né? Uma vez o S. Durante essas condições, virtualmente não existe dispersão de uma pluma de fumaça que esteja sendo carregada pelo vento. Ou seja, a ideia, a fonte de emissão está aqui, emite o poluente, a fumaça, e ela vai seguindo sem se dispersar, nem em cone, nem para cima, nem para baixo, de jeito nenhum. Ela vai praticamente sem ter nenhuma dispersão. E a ideia da dispersão, como a gente vai ver, é o seguinte: nos interessa a situação na superfície. Então, esse ar poluído vai ficar lá, a ideia vai ficar mais ou menos no nível da chaminé. Ele não vai tender o poluente a descer à superfície, né? Ondas de flutuabilidade, chamadas ondas de gravidade, podem se formar. Nós não vimos isso, é um fenômeno que a gente analisa na dinâmica devido à estratificação de densidade da atmosfera, pode formar ondas, né, que se propagam principalmente, nesse caso, na horizontal, né? E elas se propagam na horizontal, mas nesse sentido e nesse sentido aqui também, né? Ondulando, vamos dizer, na horizontal e na vertical, mas propagam na horizontal, né? Então ele diz que aparecem como ondas em plumas de poluente, né? Para valores de B aproximadamente iguais aos de S em magnitude, aquelas ondas de Kelvin-Helmholtz que a gente viu, ela favorece a ocorrência delas nessa situação. Ou seja, em que está começando, está no limite ali da instabilidade. Que B é aproximadamente equilibrado por S. Ele consegue inibir a formação, mas não completamente. Então dá para iniciar a formar ondas instáveis que se quebram do tipo daquelas ondas de Kelvin-Helmholtz, né? E isso pode causar alguma dispersão, né? Mas é um tipo de dispersão diferente, não é a dispersão turbulenta, é a dispersão que tem do fato de, por exemplo, eu tenho uma pluma de poluente e nessas condições, quando a gente for analisar a dispersão, nós vamos ver que é uma condição média, né, ao longo de um período que em geral a gente usa 1 hora. Então, se eu considero que eu tenho uma certa quantidade, uma partícula de ar com poluente aqui que ocupa essa região, aí uma onda tira ela, volta, tira, volta, tira, volta, à medida que a pluma está se deslocando. Se eu fizer uma média, eu tenho alguma concentração nessa posição aqui, onde a pluma tocou ali aquela área, entrou naquela região ali, aquele volume, um pouco de poluente, saiu, entrou, saiu. Se eu fizer uma média, aqui tem uma concentração, né? Então é um efeito de dispersão que está associado a condições estáveis, né? Modelos como o AirMod tem lá a parametrização para esse tipo de fenômeno, né? Prosseguindo, então. Então, para B negativo, mas com B menor que S, então é estável, porém o efeito de consumo de turbulência não é suficiente para eliminar toda a geração por cisalhamento, né? Então, turbulência fraca é possível. Aí é um tipo diferente de fenômeno, não é onda, está falando de turbulência mesmo, mesmo que fraca. Essas condições podem ocorrer durante a noite. Isso algumas vezes é chamado de turbulência estavelmente estratificada.
pode ser chamada. É a turbulência que é gerada em condições de turbulência fraca em condições de estabilidade. Nesse caso, a dispersão vertical é muito mais fraca que a lateral. Tá? Então, o que vai acontecer? Como é estável, a dispersão vertical é muito menor do que a lateral. Vai predominar os vórtices, a variância, né, das perturbações de velocidade vai ser maior na horizontal do que na vertical. Então vai ser anisotrópico, predominando perturbações horizontais. Isso é a condição anisotrópica, então onde a fumaça ou o poluente vai se espalhar horizontalmente mais do que verticalmente no processo de fanning ou de leque, né? Abertura em leque, como a gente já viu. Então, a figura 1824, e agora a gente já vai dar uma olhada nela, mostra a relação entre esses diferentes tipos de convecção e os termos da equação da energia cinética da turbulenta, esses dois termos, B e S. Enquanto a razão B sobre S determina a natureza da convecção, ou seja, a relação entre B e S, como a gente viu, B maior que S, B maior que 3S, B maior que S sobre 3, B menor que S sobre 3, esse tipo de coisa, né? A soma S mais B determina a intensidade da turbulência, porque um é o quanto produz, vamos supor, se for para produzir turbulência, a S sempre vai produzir, mas o B ele pode produzir também, então vão se somar, o S e o B negativo vão diminuir e eles controlam a intensidade da turbulência. Aí vem um outro conceito importante aqui, que é o tipo de turbulência, que é da classificação Pasquill-Gifford. Então esses dois sujeitos aí, né, eles idealizaram, né, não sei se juntos, mas é sempre citado os dois nomes, né, uma classificação da turbulência em função da estabilidade estática, né, estimada pelo tipo de condição meteorológica e velocidade do vento. Isso foi feito há muito tempo. Né? Lá, eu não me lembro, mas eu acho que é no início do século XX, eu não tenho certeza, mas foi no início do século XX, isso é bem antigo. Né? Então, como havia dificuldades, a teoria da turbulência ainda estava começando a ser desenvolvida, né? Então, era muito empírico, então era muito baseado em observações de características do tempo, que é isso que é bem utilizado. Conceitualmente é importante, mas é a todo momento citado pelo Stuhl. É céu claro com muita radiação durante o dia. Então forçante térmica importante com vento fraco. Condição de cobertura de nuvem com vento mais forte. Não, durante a noite com céu claro, com bastante resfriamento da superfície, vento forte. Né? Então a classificação de Pasquill-Gifford ela é baseada, existe, eu não me lembro aqui de todas as condições, né? Tem uma tabelinha em que a gente entra com valores de velocidade do vento, valores de cobertura de nuvem, e aí ele estima qual é a situação em termos de qual é a forçante predominante e se está havendo, em casos de estabilidade, muita ou pouca atenuação da turbulência. Né? Então é uma tabelinha que a gente entra lá e ela é classificada das letras A até G. Né? Então, inicialmente ela era de A até F e depois foi colocado a classe G, que é de muita estabilidade. Né? E nós vamos ver, então ela pode também ser definida relativa às magnitudes de S e B, que é isso que ela faz. Só que originalmente ela não usava isso, ela utilizava só as características meteorológicas de radiação, velocidade do vento, cobertura de nuvem e se era dia ou é noite. Né? E havia métodos para estimativa de dispersão de poluente na atmosfera
baseado nessa classificação de Pasquier-Gifford, como a gente vai falar posteriormente. Então agora vamos dar uma olhadinha aqui na figura, né, que é essa figura 1824 aqui. Eu vou aumentar a figura aqui, para que a gente dê uma olhada. Eu recomendo que vocês estudem essa figura aqui cuidadosamente, tá? Que tem muitos detalhes. Eu vou falar dela de uma forma assim superficial, mas é interessante que vocês deem uma olhada nela, bem cuidadosa, porque tem muita coisa interessante que a gente pode tirar dessa figura. É um resumo bem interessante. Então aqui é o seguinte, ele vem dizendo aqui, ó, nessa parte aqui, ó, de fora, ele diz qual é o tipo de escoamento. Então aqui é ondas, que são aquelas associadas às ondas de gravidade. Aqui a turbulência está estavelmente estratificada, convecção forçada e convecção livre. Tá? Então, fica ao longo dessa parte externa aqui do gráfico. Né? Aqui ó, estão as classificações de Pasquier-Gifford. A, B, C, D, E, F, G. Então, o A é a situação de... Então, aqui vem a estabilidade aumenta nesse sentido, né? Vem desde a convecção livre, passa pela convecção forçada e vem até as ondas. Aí, dentro aqui, a gente vê ó, instável, neutro e estável. Tá? Então, as classificações de Pasquier-Gifford vêm do A, desde a convecção livre, vai ficando mais estável B, C, o D é o neutro, E, F, ela tem aqui, aí depois entrou essa classificação G, que é o limite da estabilidade, muito estável. Né? Aí aqui ó, vem, é interessante, o número de Richardson de fluxo. Né? Então, ele viria, na situação de convecção livre, o número de Richardson de fluxo, ele tende a menos infinito. Né? Quando ele for em torno de menos 1, então é uma relação que a gente tem de S e B, né? Então o número de Richardson de fluxo, melhor dizendo, é menos B sobre S. Então aqui, quando a gente está nessa situação de convecção livre, o cisalhamento do vento é muito pequeno, o vento é quase calmo. Né? Então o denominador é muito pequeno e o termo de flutuabilidade é negativo, ele tende a menos infinito. Aqui o número de Richardson vai tender a ser mais infinito, porque o termo de flutuabilidade é grande, bem maior do que o termo de cisalhamento, que é pequeno, que nessa situação a estabilidade muito forte, né, ela vai tender também a reduzir a formação de turbulência, mesmo por cisalhamento, se a estabilidade for muito forte. Então, o denominador, que é o S, vai aproximar de zero, isso vai tender a infinito. Né? O número de Richardson de fluxo zero quer dizer que o termo de flutuabilidade é zero. A estabilidade estática neutra, o numerador é zero. E quando está em equilíbrio B e S, então, quando o B é negativo aproximadamente igual ao S em magnitude, o número de Richardson vai ser menos 1, e quando for estável, né, e as magnitudes aproximadamente a mesma, o número de Richardson vai ser 1. Então, nessa situação, o 1 aqui seria entre a convecção livre e a convecção forçada, que é o neutro, aqui está um pouquinho mais para a convecção livre aqui, ligeiramente instável, né? E aqui é o limite do F para o G, né? E aí fala lá, quando o B for negativo e ele for maior que essa, ele pode até acabar com toda a turbulência, que é essa região das ondas aqui. E aqui isso é muito interessante do ponto de vista da gente ter um conceito da dispersão
daquela pluma de poluente. Então, olha só, na convecção livre, a tendência é que a pluma de poluente vai se dispersar mais na vertical. Então, ele está falando aqui a isotropia da dispersão. Componente vertical mais significativa que o horizontal. À medida que vai aproximando, então vamos lá, o neutro é o quê? Isotropia, que a gente viu, né? Então não há tendência nem de ser mais para cima ou para o lado. A tendência é isotropia, vai dispersar igualmente em todas as direções. Então seria essa imagem aqui. Algo entre a isotropia e a convecção livre é ligeiramente instável. Então é essa elipse que está aqui. Vai ficando mais estável. Aí aqui, ó, numa situação de estabilidade, que é essa SST, a turbulência estavelmente estratificada, prevalece a dispersão lateral. Então é o leque, né? Então esse seria a imagem da isotropia da dispersão. E essas aqui, regiões de onda, é aquilo que eu falei que eu posso ter uma pluma de poluente que não está efetivamente dispersando por turbulência, mas ela está se deslocando no fluido e está levando contaminação para, se a gente considerar volumes de controle, que ela entra naquele volume de controle, sai, e a ondulação é por causa dessas ondas, mas é muito estável, não é característico então de turbulência. O limite da turbulência é que ele diz, é essa região aqui. Aqui já é mais característico de onda, né? Então, é interessante, ele bota aqui também, a intensidade da turbulência, ela é zero aqui, que ele está colocando o limite, onde a partir daqui não tem mais turbulência, e à medida que eu vou me deslocando para cá, eu estou reduzindo a estabilidade estática, aumentando a instabilidade, então a energia cinética da turbulência vai aumentando. E aqui a região tem tanta estabilidade que mata a turbulência, né? Aí ele diz, esse eixo aqui é quanto ele representa o termo S, que é a geração por cisalhamento. E o eixo horizontal é o componente B, que é para cá é positivo, ou seja, fluxo de calor positivo, eu vou ter forçante térmica, produção por flutuabilidade, e B negativo, eu vou ter o quê? Consumo de energia cinética da turbulência pela estabilidade, B negativo, né? Então, quando predomina essa região é convecção livre, quando estão em equilíbrio, né? Então, esses daqui seria neutro, né? E esse daqui, quando está prevalecendo a estabilidade estática, aí tende a ficar mais estável, a atenuar a turbulência. Então, eu recomendo que deem uma olhada nessa figurinha, que ela é bem ilustrativa e ajuda a gente a entender essas relações, diversas relações de termos que são lá da equação da energia cinética da turbulência.